Shalom, shalom, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um dia, qual nos preparou o Senhor. E eu creio que nesse dia o Senhor irá falar profundamente conosco através dessa palavra. Eu creio que o Senhor irá falar no íntimo, no secreto do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma e nosso espírito. Eu creio que o Senhor irá alinhar os nossos pensamentos a fazer, a viver a vontade dele nesse dia. Então, neste momento, eu já te convido, abra neste momento a tua Bíblia e abra também ali o teu coração para receber da palavra do Senhor, a qual ele nos preparou. A palavra a qual o Senhor nos trouxe no dia de hoje se encontra em Êxodo, no capítulo 16. E conforme nós fomos falando desta palavra, conforme nós fomos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos relatar, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele já vai gerando no íntimo do teu ser uma transformação no teu espírito. Nós precisamos entender que existe uma frase que precisa entrar no nosso coração. Há pessoas que estão orando por aquilo que você já possui, enquanto você mesmo já deixou de agradecer pelo que Deus colocou em suas mãos. Você já parou para pensar nisso? Se nós formos ver, a palavra do Senhor ela vai nos mostrar justamente ali em Êxodo que o povo de Israel ele clamou durante anos para ser liberto da escravidão, mas Deus ouviu o clamor. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele abriu o mar vermelho e derrubou o poder de Faraó e colocou uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho daquele povo. Quando sentiram fome, Deus fez chover o pão do céu, e quando aquele povo sentiu sede, Deus fez brotar água da rocha. Mas bastou alguns dias de dificuldade, meus irmãos, para que aquele povo esquecesse tudo o que Deus já havia feito por eles. E é necessário nós entendermos que a murmuração fez com que eles enxergassem apenas aquilo que lhes faltava e não aquilo que Deus já havia realizado na vida deles. E o Senhor ele gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você nesse dia. Será que isso está acontecendo conosco nesse dia? Será que isso está acontecendo comigo e com você? Quantas vezes oramos por um emprego dizendo: Senhor, abre para mim uma porta, eu aceito qualquer oportunidade, Senhor. Aí quando Deus ele abre a porta, passado um tempo eu e você começamos a reclamar do chefe, do horário, do salário, do trânsito, do uniforme, dos clientes, do calor, do frio, do cansaço, e esquecemos que um dia pedimos exatamente aquela oportunidade ao Senhor de joelhos. E quantas pessoas estão desempregadas hoje e dariam tudo para estar no lugar onde você está, para ocupar o lugar que você ocupa nesse dia. É necessário eu e você compreendermos que muitas vezes eu e você também pedimos uma casa, fazemos pedidos ao Senhor, e quando Deus ele concede, começamos a reclamar, porque a casa ela tá suja, porque a casa ela precisa ser limpa, porque o banheiro suja, porque tem louça na pia, porque o quintal precisa ser varrido, porque o telhado precisa de reparo. Mas só existe uma louça, meus irmãos. Você precisa entender isso, só existe uma louça na pia para lavar porque existe a comida. Só existe a casa suja para limpar porque Deus ele te deu um teto sobre a tua cabeça. Nós precisamos ser mais gratos, meus irmãos. Quantas vezes eu e você pedimos a Deus por uma família, depois reclamamos do barulho das crianças correndo pela casa, dos brinquedos que possam estar espalhados pela sala, da roupa que tem para lavar, da bagunça que está no quarto do filho que pede atenção o tempo todo. Mas eu preciso que você compreenda nesse dia que enquanto eu e você muitas vezes estamos reclamando e murmurando, há pais e mães que dariam qualquer coisa para ouvir novamente a voz de um filho. É necessário você compreender, meu irmão, nesse dia, que enquanto você muitas vezes aí murmura, há casais que choram porque nunca conseguiram ter uma criança correndo dentro da casa. Aquilo que para você virou motivo de reclamação, para outras pessoas seria o motivo de uma oração respondida.
É necessário você entender isso. Nesse dia o Senhor está nos levando a compreender, a sermos mais gratos. É necessário você entender, muitas vezes você pede saúde ao Senhor, mas quando Deus ele te fortalece, você se esquece daquilo que você pediu ao Senhor e começa a reclamar. Começa a reclamar porque precisa caminhar, porque precisa trabalhar, que precisa levantar cedo, que precisa fazer tarefas do dia. E enquanto isso, milhares de pessoas dariam tudo, exatamente tudo, para conseguir levantar de uma cama sem ajuda de alguém. Às vezes nós somos ingratos com aquilo que nós recebemos do Senhor, e é necessário eu e você começarmos a refletir dos nossos comportamentos. Muitos pedem ao Senhor ali um carro: Senhor, eu preciso de uma condução, de um carro. E ele, quando recebe essa bênção, meus irmãos, começa a reclamar, porque precisa abastecer, porque precisa trocar o óleo, porque tem trânsito, porque tantas outras coisas possam estar acontecendo. Essa pessoa começa a murmurar, mas se esquece que houve um tempo em que você orava apenas para não precisar ir de a pé. Você percebe como o coração humano ele tem a facilidade para transformar a bênção em motivo de reclamação. E é necessário eu e você compreender que Jesus ele nos ensina um princípio poderoso na palavra, quando ele traz a multiplicação dos pães. A palavra do Senhor nos diz que 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para alimentar aquela multidão, mas mesmo assim, antes do milagre acontecer, a Bíblia nos relata que Jesus, ele levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Senhor. Ele foi grato, ele agradeceu antes da multiplicação. E isso nos ensina algo precioso, que o milagre ele não começa quando Deus ele coloca mais na minha e nas tuas mãos, meus irmãos. Mas o milagre ele começa quando eu e você aprendemos a agradecer ao Senhor pelo pouco. Você precisa compreender que se você não honra o Senhor no pouco, dificilmente saberá administrar o muito. Talvez Deus ele não esteja esperando você conquistar mais nesse dia. Talvez Deus ele esteja esperando você valorizar aquilo que você já recebeu dele. Você precisa entender. Israel ele passou também ali 40 anos no deserto, não porque Deus era incapaz de cumprir a promessa que ele havia feito àquele povo, mas foi porque a murmuração endureceu o coração deles. Porque a reclamação, meus irmãos, ela prolonga os ciclos de sofrimento na vida de alguém. A gratidão, ela prepara eu e você para novos tempos. E é necessário você entender. Talvez hoje você esteja orando para Deus mudar a sua vida, mas Deus hoje ele faz uma pergunta para mim e para você. Você já agradeceu Ele pelo pão que chegou à sua mesa? Você já agradeceu ao Senhor pela cama onde você dormiu essa noite? Você já agradeceu Ele pela roupa qual você veste nesse dia? Você já agradeceu Ele pelo ar que você respira hoje? O Senhor, Ele quer perguntar para mim e para você: você já agradeceu Ele porque você conseguiu acordar em mais uma manhã? Às vezes, meus irmãos, eu e você estamos esperando um milagre, enquanto ignoramos centenas de pequenos milagres que Deus Ele realiza todos os dias em nossa vida. Você precisa compreender que respirar já é um milagre, enxergar já é um milagre, poder ouvir já é um milagre, andar é um milagre, ter alguém para abraçar é um milagre. Você precisa compreender, meus irmãos, que a maior pobreza que existe não é ter pouco. A maior pobreza que pode existir na vida do ser humano é perder a capacidade de reconhecer as riquezas que Deus já colocou em nossas mãos. E hoje eu quero que você faça uma reflexão. Antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, faça um exercício. Olha para tudo o que você tem. Olha para tudo o que você possui nesse dia. Talvez não seja tudo o que você sempre sonhou, mas certamente é muito mais do que milhões de pessoas elas possuem. E quando o nosso coração ele aprende a agradecer a Deus, ele nos prepara para viver
novos ciclos, novos tempos em nossa vida. Porque um coração, quando ele é grato, ele não vive preso ao que falta. Ele recebe aquilo que Deus já fez e continua confiando naquilo que Deus ainda fará. É necessário você ter essa noção, você saber disso hoje, que o Senhor ele quer te levar a ter um coração grato. É necessário você entender que quem transforma bênçãos muitas vezes em reclamação nunca vai desfrutar plenamente da presença de Deus, mas quem transforma o pouco que tem em um motivo de gratidão descobre que Deus sempre tem o suficiente para multiplicar na tua vida. E é isso que o Senhor, Ele quer que eu e você possamos compreender nesse dia de hoje. Ele quer sim transformar nossas vidas, mas para que isso aconteça, primeiro tem que partir de nós, tem que partir de mim, tem que partir de você, tem que partir do nosso posicionamento de um coração grato, porque um coração grato ele sempre encontrará motivos para glorificar a Deus mesmo antes de ver o milagre. E hoje, antes de você sair daqui, desse devocional, eu quero que você faça um voto com Deus, faça um compromisso com Deus. Peça ao Senhor hoje que você saia daqui com um coração diferente, com um coração que reclama menos, que murmura menos, mas que tem mais adoração e que tem mais gratidão dentro de você. Faça esse compromisso com Deus. Fala: Senhor, hoje eu escolho ser grato. Senhor, hoje eu escolho fazer a diferença. Senhor, hoje eu escolho agradecer por tudo aquilo que o Senhor já me deu. E eu peço a Ti, Senhor, prepara, Senhor, o meu coração e o meu caráter para receber aquilo que Tu queres para mim. Porque a Tua palavra me garante que a Tua vontade, ó Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que eu não venha viver a minha vontade, mas que eu venha viver, Senhor, os Teus planos, os Teus propósitos e a Tua vontade para a minha vida e não a minha. É essa a palavra a qual o Senhor nos trouxe nesse dia. E eu creio que o Senhor, Ele está gerando algo na tua vida. Permita que essa palavra ela venha ter um assentamento no teu coração, que ela venha ter frutos no teu coração e que você venha gerar para Deus os frutos desta palavra. Que você venha ser, assim como diz a palavra ali no Salmo 1, como uma árvore plantada aos ribeiros de água que dá o fruto da estação própria. Que você venha produzir para o Senhor, que você venha viver um novo tempo, que você venha viver novos ciclos, ciclos de rompimento na tua vida, que você venha viver novos tempos, tempos de gratidão, tempos a quais você irá agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele já tem feito. Não se comprometa mais com Deus em pedir, comece a agradecê-lo, comece a agradecer e creia que quando você agradece Ele, no mundo espiritual, muitas coisas já começam a acontecer e você já irá começar a receber o favor de Deus sobre a tua vida, só por mudar a tua oração e ter gratidão dentro de você. Amém? Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra nesse dia? Eu espero que sim, para honra e glória do Senhor. Se você recebe, fala: Pai, eu recebo essa palavra, eu tomo posse dela e que ela venha gerar frutos no íntimo e no secreto do meu coração. Amém? Eu vou estar orando por tua vida nesse momento, meu irmão. Eu vou estar orando por tua vida nesse momento, minha irmã. Se você pode, no local onde você se encontra, se você pode fechar os teus olhos, se você pode inclinar a tua cabeça em reverência ao nome do Senhor, faça isso neste momento. E eu creio que o Senhor irá abençoar imensamente as nossas vidas e trazer um posicionamento a nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Ó soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, Cordeiro. Senhor, nesta hora, Senhor, eu me coloco perante a tua presença juntamente, ó Pai, com os meus irmãos nesse dia. Senhor, nós viemos perante a tua presença com os nossos corações, Senhor, quebrantados, Pai. Depois de ouvir, Senhor, da tua palavra, depois de ouvir os teus direcionamentos, Senhor, e nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós temos olhado, Pai, mais para aquilo que nos falta do que
por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Senhor. E neste momento, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, com os nossos corações quebrantados a Ti. Perdoe-nos, ó Pai, pelas vezes em que reclamamos do pão. Senhor, muitas vezes nós reclamamos pelo alimento a qual nós temos, Pai. Senhor, Pai amado, Pai querido, que possamos, Senhor, Pai, agradecer pelo que temos, Pai. Senhor, que possamos nos lembrar, Senhor, daquilo que não tínhamos anteriormente. E que possamos ter um coração grato por aquilo que o Senhor nos deu hoje. Perdoe-nos, ó Pai, pelas vezes em que reclamamos da casa, do trabalho, da família, da rotina e da correria, muitas vezes sem perceber. Senhor, nos perdoe. Oh, Senhor, porque, Senhor, tudo isso são presentes das Tuas mãos, Pai. Senhor, nos livra, Pai, de um coração murmurador. Arranca de nós toda a ingratidão, toda a insatisfação, toda a cegueira espiritual que nos impede de reconhecer os Teus cuidados diários. Dai-nos, Senhor, olhos para enxergar os milagres que acontecem, Senhor, todos os dias ao nosso derredor. Nos ensina a agradecer pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pela comida, Pai, que nos sustenta, pela família, Senhor, que o Senhor nos deu. E que acima de tudo, ó Pai, possamos agradecer a Ti pela salvação, Pai, a qual Tu nos deste. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nós pedimos a Ti nesse dia, transforma, ó Senhor, o nosso coração, que a nossa boca seja, Senhor, conhecida mais pelos louvores, Pai, do que pelas reclamações, Pai, que as nossas palavras, elas venham glorificar o Teu nome, ó Senhor, que possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo. Eu peço a Ti neste momento por cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor, comigo, Pai, nesse devocional. Que o Senhor, Pai amado, Pai querido, possa, Senhor, conceder a cada um que está aqui, Senhor, um coração, Pai, um coração grato, Senhor. Oh, Senhor, concede, Pai, que os Teus filhos, Pai amado, Pai querido, venham viver, Senhor, um novo tempo. Que aonde, Senhor, as orações que ainda não foram respondidas, Senhor, venham se tornar, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor. Fortalece, Senhor, os cansados, renova, Senhor, os abatidos, levanta os que perderam a esperança. Senhor, eu peço a Ti também, ó Pai, abre as portas, Senhor, a qual homem nenhum pode fechar, e que quando, Senhor, essas portas se abrirem, Senhor, os Teus filhos sejam gratos. Que enquanto, Pai, eu, Pai, e os meus irmãos esperamos pelos próximos milagres, nunca deixemos de agradecer pelos milagres que já recebemos, Senhor. Oh, meu Pai, e que quando, Senhor, eu e meus irmãos saímos, Senhor, dos lugares, Pai, aonde nos encontramos hoje, Senhor, possamos sair com o coração mais humilde, mais grato, mais sensível à Tua voz, mais apaixonado por Tua presença, ó Pai. Oh, Senhor, que possamos entregar, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu és bom, que Tu és fiel e que Tu permaneces, Senhor, cuidando de nós em todo o tempo, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, receber nesse dia, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa receber, Pai, nesse dia, Pai, o nosso clamor e a nossa petição. É o que Te pedimos neste momento, ó Cordeiro. Desde já, Senhor, agradecemos, Pai, por Tua bondade, por Tua fidelidade e por Tua presença nesse dia. Agradecemos, Senhor, rebandastoiorecas, recadaiastoioronerias, tericabandaiesterias. Oh, recavandaies. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo quanto tem feito em nossa vida, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, porque cremos, Pai, porque cremos que quando temos um coração grato, recebemos o Teu favor, a Tua graça e a Tua misericórdia, e a partir de hoje, Senhor, nós escolhemos mudar o ciclo, a partir de hoje nós escolhemos Te agradecer, não mais murmurar, não mais reclamar, mas ser gratos pela família, pela casa, pelo cônjuge, pelo casamento, por tudo quanto Tu tens nos dado, Senhor, nessa terra. Por mais que hoje possamos não viver aquilo que nós sonhamos, mas nós, Senhor, já iremos gerar isso no reino do Espírito, declarando, Senhor, que seremos portadores de milagres, porque nós decidimos e escolhemos agradecer ao invés de murmurar.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esta é a oração a qual te fazemos nesse dia. Desde já, Senhor, agradeço por tua bondade, fidelidade e presença. Entrego em tuas mãos, Senhor, esta oração. Entrego em tuas mãos, ó Cordeiro, as nossas vidas. Agradeço a ti por tua bondade, por tua fidelidade e presença. Assim, Senhor, encerramos esta oração. A selamos com o sangue do Cordeiro e juntos, em concordância, em uma só fé, em um só Espírito, nós dizemos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe imensamente a tua vida, meu irmão. Que o Senhor abençoe imensamente a tua vida, minha irmã. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas palavras a quais o Senhor nos trouxe nesse devocional no dia de hoje, elas venham ficar marcadas, gravadas na tábua do teu coração, para que você venha praticá-las em nome do Senhor Jesus. E peço a vocês que estão aqui comigo, que chegaram até aqui, que antes de sair desse devocional, você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, não esqueça de deixar o teu like. E se essa palavra ela falou com você nesse dia, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas nesse dia. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que você vai viver um novo tempo da tua vida. Amém? Que o Senhor abençoe imensamente a tua vida. Que o Senhor abençoe imensamente a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até amanhã.